E nesse vídeo eu quero te trazer 3 polêmicas dessa semana do Internacional. A primeira sobre Edenilson, que falou sobre esta possibilidade de enfrentar novamente o Inter e até falou em fazer gol no Internacional no estádio Beira-Rio. A segunda polêmica é sobre Sérgio Rochet lá na seleção uruguaia, porque está acontecendo uma briga lá no Uruguai entre Luis Soares e Marcelo Bielsa, treinador do Uruguai, e o Rochet se meteu nesta situação e eu quero te trazer também a versão do atleta sobre isso, sobre esse desacordo que aconteceu entre Soares e Marcelo Bielsa e no que isso afeta o Internacional. Mas também quero te falar sobre a folga do Internacional, porque foi algo que gerou uma certa polêmica também entre os torcedores colorados. Isso porque o Inter só se reapresenta nesta quinta-feira. Vão ser 3 dias de folga para o grupo de atletas do Internacional, e quero te trazer isso nesse vídeo também, e falar sobre o valor da compra do zagueiro Vitor Gabriel, um atleta que vem se destacando muito no Internacional, e quero te falar também sobre esta possibilidade. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, lembrando, o primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, ó. Não perde tempo, clica aqui no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações do Internacional, e eu quero começar primeiro falando sobre a primeira polêmica do Inter, que é sobre Roger Machado. Porque o Internacional nessa semana, como tem 2 semanas para se preparar para o Clássico Grenal, que só acontece lá no dia 19 de outubro, e como o Inter também estava devendo folga para os jogadores, mas foi uma situação que teoricamente foi dada como polêmica por alguns torcedores do Internacional. Isso porque o Internacional ele só se reapresenta na quinta-feira, dia 10 de outubro. Ou seja, na prática mesmo, o Inter vai ter 9 dias para se preparar para o Grenal. O técnico Roger Machado deu esta segunda, terça, quarta, além do domingo, de folga para os jogadores. Ou seja, 4 dias de folga para os atletas do Internacional que empataram por 2-2 contra o Corinthians. Por que o Inter está fazendo esse tipo de situação? Primeira situação, porque o Inter tem que pagar folga para os jogadores. Tiveram diversos finais de semana onde o Inter estava jogando quarto e domingo, que os atletas não tiveram folga. Segunda situação, porque isso também faz parte da recuperação dos atletas. Segundo o Roger Machado, ter um dia off, ter um dia com a família, também é uma maneira de recuperar os jogadores, principalmente aqui, ó, na parte mental. Então essa é uma das explicações de por que o Inter teve folga de 3 dias, ao contrário do Grêmio. O Grêmio tá tendo treinos, inclusive, e ele não, diferente do Internacional, ele vai acabar tendo também uma semana inteira para trabalhar, mas a diferença é que o Grêmio tem que fazer um jogo atrasado agora contra o Atlético Mineiro. O jogo acontece, inclusive, lá em Minas Gerais, e o Inter não tem isso. Por isso que o Inter está tendo essa folga de uma maneira um pouco maior, né, de 4 dias. Além disso, nessa semana, tanto o Rochet quanto o Nenê Valencia, jogadores que foram convocados para suas respectivas seleções, vão também, o Valencia com o Uruguai e o Rochet, na verdade, o Valencia com a seleção do Equador e o Rochet com a seleção do Uruguai, inclusive falar sobre o Rochet daqui a pouco, vão já nesta terça-feira para suas respectivas seleções, porque a partir de agora tem data FIFA, já que acontece as eliminatórias da Copa do Mundo. Outra situação que eu quero comentar com vocês é sobre a compra do zagueiro Vitor Gabriel. Bom, esse atleta não estreou ainda nos profissionais do Inter, mas é um jogador que a gente vem comentando bastante sobre ele, porque ele vem treinando muito bem com o Roger Machado. E hoje, a gente pode se dizer, com a lesão do Rohel, com a saída do Igor Gomes, do Robert Cheran e do Gabriel Mercado, ele é a terceira opção para a zaga do Inter sem o Rohel. Nesse momento, o Vitor Gabriel ele só está atrás do Cleiton Sampaio e do Vitão, que são os titulares. E, inclusive, o Vitor Gabriel, na minha opinião, pelos treinos que eu acompanhei de maneira aberta, vem, inclusive, treinando melhor que o próprio Cleiton. Mas o Vitor Gabriel tem uma situação ainda no Internacional, porque ele não pertence ao Inter. Ele pertence ao Sport Recife. E o contrato dele com o Internacional vai somente até o fim desta temporada. E o Inter precisa comprá-lo junto à equipe de Recife. Qual que é o passe fixado? Qual que é o valor que o Inter precisa pagar o Sport para tê-lo? 2 milhões de reais por 50% dos seus direitos econômicos. É isso que o Inter tem que pagar ao Sport Recife.
E o Inter já iniciou tratativas a pedido do Roger Machado para aumentar, primeiro, as tratativas e, segundo, para comprar realmente o jogador. Nesse momento, o Internacional, o que ele quer fazer é ver o Vitor Gabriel, primeiramente, como um substituto também para a lateral esquerda, porque ele pode fazer, ele é polivalente nesse sentido, mas também um atleta para a zaga. E além disso, ele tem um diferencial. Por mais que ele tenha 20 anos, ele é um atleta que é canhoto. E ele é o único jogador hoje do plantel do Internacional que tem este cacuete, que é canhoto. Se for pegar todos os outros atletas do Inter, todos são destros. O único que é canhoto é o Vitor Gabriel. O Inter tinha um zagueiro canhoto que era o Robert Renan, e ele acabou indo para a Arábia Saudita, e agora o Inter fica somente com o Vitor Gabriel. Esse também é um outro argumento de por que o Inter quer comprar esse zagueiro. Outra situação que eu quero trazer agora para vocês, inclusive eu vou mostrar na tela para ti sobre essa situação, é sobre o Edenilson, que após o jogo na vitória do Grêmio por 3-1 contra o Fortaleza, falou sobre a possibilidade de fazer gol no Internacional. A gente sabe, o Edenilson é um cara que já passou pelo Inter, é um cara que tem, entre aspas, essa identificação, ou tinha com o Internacional por ser um capitão, mas ele acabou trocando tudo isso para ir para o seu rival, inclusive em dado momento ele é criticado, principalmente pelo Grêmio, por aquela eliminação ainda contra o Corinthians na Copa do Brasil, porque o Edenilson é um dos caras que acaba errando pênalti, e ali a gente até cria uma certa piada sobre essa situação. Mas após o jogo contra o Fortaleza, onde inclusive o Edenilson foi titular, ele falou sobre a possibilidade de marcar um gol contra o Internacional. E usando exatamente as aspas do Edenilson, ele fala o seguinte, abre aspas, estou preparado. Quem sabe fazer o inverso e marcar um gol aqui pelo Grêmio. Tanto contra o Atlético Mineiro quanto no Clássico. A gente vai em busca dos 3 pontos, disse o Edenilson. E a segunda parte da entrevista, onde ele disse também o seguinte, abre aspas, todos os jogos têm o seu valor. O Atlético também é um time em que eu estava antes. Temos que pensar primeiro no Atlético. A gente sabe como é o Clássico aqui, como se vive, mas depois do Atlético a gente pensa no Clássico, fecha aspas. Ou seja, os próximos 2 jogos, na verdade, do Edenilson vão ser jogos de lei do ex. Porque ele já passou tanto pelo Inter, tanto pelo Atlético Mineiro. Mas ele falou sobre o Internacional e aí já falando, olha, quem sabe eu não faço o inverso, né? Porque o Edenilson já foi autor de gol de Clássico Grenal, inclusive de vitória, naquele Grenal do Abel Braga, onde o Inter vence por 2-1 de virada. O Edenilson é aquele cara que faz gol no último minuto de pênalti. E agora ele pode fazer isso no Grêmio. Inclusive hoje, utilizando a tendência que o Renato usou contra o Fortaleza, a tendência é que realmente o Edenilson seja um dos jogadores que inicie entre os titulares do Roger Machado. Do Renato Portaluppi. Ou seja, ser um cara que realmente tem essa possibilidade de fazer gol no Internacional. Outra situação que eu quero comentar agora com vocês é sobre Luizito Soares. E o que o Luizito Soares tem a ver com o Internacional? Bom, depois o Soares ter entrado em polêmica com a torcida do Grêmio, porque ele postou uma foto lá com o Inter Miami dizendo vamos Inter, isso já dá uma certa alusão ao Internacional aqui de Porto Alegre, mas depois a gente sabe que o Soares é colorado, mas depois dessa situação, o Soares entrou em uma outra polêmica, no qual ele deu uma entrevista coletiva se despedindo da seleção uruguaia, ele se despediu do Uruguai, não vai mais ser convocado, mas ele falou que isso também era associado ao Marcelo Bielsa, que ele tinha uma relação com o técnico do Uruguai somente profissional, e que diversos jogadores do Uruguai também não estavam satisfeitos com algumas decisões do Marcelo Bielsa. E o Rocher, que é um dos líderes do vestiário do Uruguai, uma das grandes lideranças uruguaias e um grande amigo também do Luizito Soares, veio a público falar sobre essa situação e ele saiu em defesa do Luiz Soares. E aí eu quero inclusive te trazer 3 aspas que ele trouxe, a primeira falando exatamente sobre o modo de pensar do Soares, porque segundo ele, abre aspas, no meu modo de pensar, essas coisas são resolvidas a portas fechadas, né, sobre essa discussão entre aspas do Soares com Marcelo Bielsa, vírgula, não posso acrescentar nada mais publicamente do que já foi dito, disse o goleiro da Seleção Celeste. Além disso, ele complementa também falando o seguinte, estamos cientes de que isso repercutiu muito, obviamente eu as ouvi, e eu a vi, ou seja, declarações do Soares, né, falando que viu a declaração do Soares. E aí, agora sim, falando sobre essa declaração. Tudo o que posso dizer é que ele disse coisas que aconteceram, ou seja, essa relação um pouco estranha entre o Bielsa e o Soares. Ele tomou essa decisão de tornar isso público. O que me corresponde hoje é estar aqui e tentar esclarecer essas coisas que aconteceram lá mais do que qualquer coisa na Copa América, para tentar resolvê-las, para que o ambiente seja agradável, para treinar, para trabalhar e que é o que todos nós queremos. Então o Rocher, entre aspas,
entrou nesta polêmica lá com o Luizito Soares e também com o Marcelo Bielsa. A gente sabe que ele é uma das lideranças, inclusive agora com a saída do Luizito Soares, ele assumiu a braçadeira de capitão quando ele não estava jogando. E obviamente o Soares está sendo, o Rocher está sendo um cara que está sendo muito questionado pela imprensa uruguaia, e ele está meio que entrando numa polêmica por lá. O que isso influencia no Internacional? Bom, o Rocher pode acabar tendo hoje, né, uma certa atenção hoje mais voltada para o Uruguai, para tentar resolver esse tipo de situação, né? Até porque o Rocher é um cara que, por parte da torcida do Inter, apesar de eu não achar que faz sentido, mas é um cara que nos últimos jogos vem sendo criticado pela torcida do Internacional, pelo gol que tomou contra o Vitória, pelo gol que tomou contra o Corinthians, o primeiro, aquele gol impedido também do Roberto, que muitos falam que foi uma falha do Sérgio Rocher. Isso tá começando também a já repercutir lá no Uruguai, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!